Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre a Eredivisie, né? Como de costume, nós chegamos aí em mais uma rodada do Campeonato Holandês de Futebol. Nós já estamos na 26ª rodada da Eredivisie 2019-2020 e nós tivemos aí grandes desdobramentos, né, para o Campeonato Holandês nesses últimos dias, nessas últimas semanas, até situações extra-campo, né? A gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje, obviamente, sobre a 26ª rodada, alguns resultados que foram interessantes, tem a goleada do AZ, tem a vitória do Ajax, o Ajax se recuperando em termos de resultado, né? Apesar de que o jogo não foi tão bom assim, o time levou até sorte em alguns momentos, poderia ter saído perdendo facilmente. E vamos falar também sobre o coronavírus, né? A doença aí que está atrapalhando bastante o andamento da vida na Europa e que está trazendo consequências também para o campeonato holandês. Nós tivemos aí 5 partidas adiadas no futebol profissional, 3 delas na primeira divisão, os 3 jogos que aconteceriam em uma determinada região do país nesse próximo final de semana, as partidas da 27ª rodada não vão acontecer, elas foram adiadas e pode ser que aconteça muito mais coisas nesse sentido nos próximos dias. Mas enfim, vamos falar então primeiro sobre o que já aconteceu, né? Sobre os jogos, sobre o futebol que nós tivemos nesse último final de semana. Eu separei aqui 3 jogos para falar um pouquinho mais sobre. O primeiro deles é justamente sobre o Ajax, né? Vai ser sobre os 3 times, 3 dos principais times do país. O primeiro deles é sobre o Ajax. Já tinha comentado, né, sobre o Ajax no vídeo passado. O time estava ali, né, numa crise, estava praticamente dentro de uma crise, já nem era mais questionado isso. Vinha jogando muito mal nas últimas partidas, tinha perdido os jogos da Europa League, tinha perdido para o AZ, tinha perdido, enfim, muitos jogos no Campeonato Nacional e conseguiu uma vitória. Nesse jogo foi bem bizarro, os 4 gols saíram num espaço de 10 minutos. Né? No resto do jogo acabou não acontecendo nenhum gol, mas aconteceram muitas coisas dentro de campo, inclusive pelo lado do Heerenveen. O Heerenveen começou bem essa partida, teve grandes chances no primeiro tempo, teve uma chance claríssima do Halilovic, ele estava na linha da pequena área, praticamente sem goleiro, e ele conseguiu jogar a bola por cima do gol. Foi uma jogada assim que você não pode perder esse tipo de gol. Praticamente o David no Campeonato Brasileiro. Foi um lance bem ridículo do Halilovic, que acabou tendo uma consequência muito grande. Né? Se o Heerenveen saísse na frente, a história do jogo seria totalmente outra. Inclusive, por uma situação que a gente teve no primeiro tempo da partida, que acabou ficando um pouco esquecida depois, que foi a discussão entre o Tadic e o Dest. Foi uma discussão assim bem acalorada, foi um momento do jogo em que todo mundo acabou prestando bastante atenção. Parece que foi uma confusão aí na hora de organizar a marcação. O Dest acho que não cobriu um espaço que ele deveria ter coberto. Daí eles argumentaram, o Tadic ficou muito puto, veio praticamente apontando o dedo na cara do Dest. Foi um momento bem intenso do jogo. Depois do final da partida, o Tadic deu uma entrevista, acabou tentando colocar panos quentes, falou que é uma situação normal do jogo, né? Não sei o que, todo aquele papo. Mas foi uma reação, no mínimo, exagerada demais para o que a gente espera. Obviamente, né? O jogo está acontecendo, a adrenalina está a mil, mas o Tadic exagerou um pouquinho na hora de dar aquele sermão em cima do Dest, né? Várias câmeras transmitindo o jogo. Foi uma atitude, talvez não seja a ideal
para um capitão, né? Um capitão ainda de um time que tem uma repercussão mundial, que é o caso do Ajax. Mas, enfim, no final das contas, né? Foi uma vitória sempre interessante, né? Pelos 3 pontos, devolver um pouquinho a questão da moral, né, que o Ajax precisa bastante, depois de tantas derrotas, o time não poderia ficar acostumado a perder os jogos, mas você for analisar a atuação em específico do Ajax, a situação não foi muito boa não, né? Como eu falei, o Heerenveen poderia ter saído na frente no primeiro tempo, teve chances no segundo tempo, inclusive no lance antes de sair o gol do Ajax, teve uma bola que passou raspando o gol do Onana, então até segundos antes do Ajax abrir o marcador, o Heerenveen era discutivelmente o melhor time dentro de campo, né? Você não conseguir jogar melhor do que o Heerenveen, que está lá no meio da tabela, é uma situação um pouquinho complicada. Então, vitória, ok, 3 pontos, maravilha, mas em termos de atuação ainda precisa melhorar bastante coisa nesse time do Ajax. Lembrando que o Ajax tem um confronto ainda bem complicado no campeonato contra a equipe do Feyenoord, pega também o Vitesse, se eu não estou enganado, nessas últimas rodadas. Então não é só moleza não, né? Tem ainda um caminho um pouquinho tortuoso nas últimas rodadas, apesar de que é difícil a gente imaginar também que o AZ não vai tropeçar, né? São 8 jogos até o final, aliás 9, né? Para essas equipes que têm um jogo atrasado, são 9 jogos até o final do campeonato, o AZ deve tropeçar em algum momento. Só que nesse final de semana o AZ passou muito longe de tropeçar, teve uma atuação muito superior à equipe do Ado Den Haag, meteu 4-0, né? Um placar poderia ser maior, até pensando em questão de saldo, né? O AZ precisa nesse momento já pensar no saldo de gols, já que está empatado com o Ajax em pontuação. E foi uma situação determinante, né, nos últimos campeonatos. Né? A gente teve em algumas vezes já nas últimas temporadas as equipes chegando igualadas ali na última rodada e o saldo de gols sendo um dos pontos importantes na decisão do campeonato. O AZ quase foi campeão pelo saldo de gols na temporada 2006-2007. Né? O AZ chegou líder na última rodada pelo saldo de gols, só que aí perdeu o jogo, né? Perdeu para o Excelsior por 3-2, e aí PSV e Ajax ganharam os seus jogos e acabaram disparando na pontuação. O PSV conseguiu golear a sua partida e ultrapassou o Ajax na última rodada. Tem um vídeo no YouTube, procurem. Esse dia foi fantástico. 3 times na última rodada empatados em pontuação, lutando pelo título. Foi uma situação realmente incrível e o PSV foi campeão no final por 1 gol de saldo. O PSV venceu a sua partida por 5-1 e o Ajax venceu por 2-1. Mas enfim, pulando essa parte de história aqui que eu falei que não tem nada a ver com a última rodada, o AZ fez uma partida muito superior à equipe do Ado Den Haag, meteu 4-0, né, ok, fez ali o que a gente esperava, poderia ter feito até mais gols, mas aí a gente foca um pouquinho na situação do Ado Den Haag, né, que está ficando bem preta, bem complicada nessas últimas rodadas. O Ado Den Haag já está 7 pontos atrás do primeiro time, fora da zona de rebaixamento direto, né? Ou seja, já é uma distância de pelo menos 3 rodadas, lembrando que restam apenas 8, né? Então logo logo fica 50% do campeonato só para o Ado Den Haag chegar naquela galera que está fora da zona de rebaixamento direto, mas nem zona de rebaixamento, fora da zona de rebaixamento direto. E, né, mais uma vez a atuação foi horrível. Você toma 4-0, mesmo de um time que é, né, visivelmente superior. Você perdeu uma partida de 4-0, praticamente não dá combate, né? O Den Haag foi um time morto,
durante toda a partida contra o AZ, não conseguiu esboçar reação em nenhum momento. Né? Um time que não consegue atacar, um time que fica não consegue ter a bola nos pés e sofre pressão o jogo inteiro. Daí uma hora ou outra os gols acabam saindo, né? E essa situação fica ainda mais forte quando você pega um time que está lutando pelo título, que foi o caso nesse final de semana no jogo contra o AZ. Mas enfim, o Adel Den Haag se metendo num buraco bem grande, bem complicado de sair. A equipe tem um confronto direto nessa próxima rodada contra o Fortuna Sittard, dentro de casa. E é o seguinte, esse jogo é ganhar ou ganhar. Não tem nem empatar, não tem nada disso. Dentro de casa, 7 pontos atrás do próprio Fortuna Sittard. A missão do Adel Den Haag é ganhar esse jogo a qualquer custo. Né? Aliás, esse papo, né, até de a atuação, obviamente, é sempre importante, porque se um time joga bem, ele tem maior chance de ganhar o jogo. Mas a partir de agora, o Adel Den Haag precisa de 3 pontos, independentemente da maneira como eles vierem. Né? Então, enfim, momento muito, muito crucial para o Adel Den Haag nesse próximo final de semana. Né? E outro time que também não jogou bem, diria até que jogou mal, só que teve um resultado positivo, foi o PSV. O PSV venceu mais uma partida nessa última rodada, ganhou por 1-0 do Groningen. E o grande destaque do dia foi o goleiro Lars Unnerstal, goleiro alemão do PSV, fez grandes defesas no segundo tempo, salvou o time em várias ocasiões e foi realmente o homem do jogo, né? O cara que garantiu a vitória para o PSV nesse final de semana. Né? Obviamente, 3 pontos são legais, mas a atuação, mais uma vez, foi muito abaixo do que a gente espera. E né, isso deixa o PSV meio que numa zona morta assim, do campeonato, que ele está na 4ª posição nesse momento. 5º colocado é o Willem II, que é um time né, limitado, a gente sabe até onde o Willem pode ir. E com essas atuações bem medianas, né, não tem como o PSV mirar o 3º lugar, mirar o Feyenoord, mirar o AZ, ou, né, mas enfim, vai ficar muito provavelmente com o Feyenoord nessa 3ª posição. Então, é isso, né, praticamente uma zona morta aí do campeonato para o PSV. A 4ª posição, ela pode dar uma vaga direta nos playoffs da Europa League se o Feyenoord for campeão da Copa da Holanda, né? Então pode ainda ser uma posição consoladora para o PSV, né? Depois de uma temporada tão conturbada, o time garantir a sua vaga já na competição europeia, mesmo que sejam nas fases preliminares, acaba sendo né, algo melhor do que nada. Agora, se o Trash for campeão da Copa da Holanda, aí o PSV vai ter que jogar aquele playoff nacional, né, contra outros 3 times para conquistar essa vaga nos playoffs da Europa League. Então vai ser um caminho um pouquinho mais complicado. Né? Mas enfim, sobre o PSV é isso. Então, mais uma partida não muito satisfatória, só que vieram os 3 pontos. Que é bom de qualquer forma. Né? Vamos passar aqui por outros jogos que tiveram um desfecho interessante da gente comentar. Primeiro por 2 goleadas, né? Primeira goleada do Trash. O Trash meteu 5-1 no Sparta Rotterdam. Grande momento do Trash na temporada, né? Depois daquela derrota para o RKC que foi bem complicada. Até para a questão moral do time, a equipe conseguiu dar a volta por cima, né, classificou para a final da Copa da Holanda e agora meteu 5-1 no Sparta, que é um time que tem talento individual, tem jogadores bons no seu elenco. Então é um resultado que é bem interessante, é bem bacana e vamos ver o que o Trash consegue aí nessa final de Copa da Holanda. Né, jogo único, pode acontecer tudo. De repente pode acontecer até do Trash alcançar o Villa no campeonato, né?
Só para dar informação para vocês aqui, o Trash não está muito longe não. Willem tem 44 pontos e a equipe do Trash tem 41. 41 é um jogo a menos ainda, né? Tudo bem que o jogo a menos é contra o Ajax, então não é tão simples assim, mas só 3 pontinhos de diferença, né? Com muitos jogos ainda para acontecerem, é uma diferença que você pode tirar sim. Então, o Trash aí na briga por posições um pouquinho maiores no campeonato. A outra goleada que eu mencionei foi o 3-0 do Emmen sobre o VVV. Eu nem acho 3-0 goleada, tá? Mas a atuação do Emmen foi tão superior que a gente pode falar assim em uma goleada, né? O Emmen dentro de casa é uma equipe muito forte. Principalmente na temporada atual, o Emmen está praticamente imbatível dentro de casa e demonstrou isso nesse final de semana sobre a equipe do VVV. Né? Um placar muito, né, muito sólido, muito consistente, né? Sem deixar dúvidas. A equipe foi realmente o melhor time dentro do jogo e está aí dando passos largos para garantir a permanência na Eredivisie pelo segundo ano seguido sem playoffs. Sempre lembra aqui, o Emmen foi um time que caiu de paraquedas na Eredivisie, depois na Competite, né? Foi um time que terminou quase no meio da tabela da segunda divisão, graças aos playoffs conseguiu subir e vem fazendo um trabalho muito interessante na primeira divisão holandesa. E o Emmen não tem investidor, tá? Não é que nem o Fortuna Sittard que tem o cara lá da Turquia que bota dinheiro. O Emmen não tem investidor, faz tudo por conta própria e faz um trabalho realmente excepcional para uma equipe do seu tamanho e da sua repercussão. E um outro jogo que foi interessante aí para fechar a análise sobre a 26ª rodada, a luta contra o rebaixamento, confronto diretaço entre Fortuna e PEC. O jogo terminou em 1-1, resultado que foi horrível para o Fortuna Sittard, porque Fortuna foi ruim no primeiro tempo. É interessante se dizer isso. O primeiro tempo do Fortuna foi muito abaixo de qualquer coisa que a gente poderia imaginar. O time não conseguia chutar para o gol, tentava passes até laterais, às vezes domínio não dava certo, o time muito tenso dentro do jogo, né? E isso que estava jogando dentro de casa, então era uma tensão até inexplicável. Enfim, o PEC teve 2 chances claríssimas para fazer 1-0 no primeiro tempo, não aproveitou. No segundo tempo aconteceu o contrário. Né, o PEC que não conseguiu fazer absolutamente nada, não conseguia dar 3 passes na bola. Um time muito previsível, ficava tocando a bola na defesa, depois tentava o lançamento direto, né, não fazia nada de diferente, era muito fácil de defender o jogo do PEC no segundo tempo e o Fortuna foi se sentindo confortável, cada vez mais confortável, foi chegando, foi chutando de longe, foi cruzando bola na área, foi fazendo de tudo e aí conseguiu abrir o placar ainda mais ou menos na metade do segundo tempo, né? O PEC continuou jogando mal mesmo depois de tomar o gol, não conseguia criar chances, não conseguia levar perigo para o gol do Fortuna Sittard, mas aí num lance de pura sorte, né, quando o zagueiro do Fortuna fura na hora de afastar a bola, cede o escanteio para o PEC, no escanteio a bola é cruzada na área, acontece um bate-rebate, a bola fica quicando para tudo que é lado, e aí acontece o pênalti no Clemente, um pênalti justo, e o pênalti que é convertido pelo Ti, isso já aos 45 do segundo tempo. Empate ruim para o Fortuna Sittard por ter jogado em casa, por estar liderando o marcador até o final da partida e por ter tido o segundo tempo todo a seu favor, né? Por ter sido a melhor equipe sem nenhuma contestação na segunda metade. Para o PEC, o resultado é bom, mas o saldo da exibição é ruim também, porque o time jogou mal, mais uma vez jogou mal, né? É um time que joga mal quase todo jogo, e é isso, né? Precisa fazer pontos, precisa fazer muitos pontos nas últimas rodadas, porque né, o Fortuna não vai ficar estagnado, o VVV com certeza não vai ficar estagnado, e o Twente tem time para melhorar. O Twente tem um calendário também um pouquinho mais fácil nesse sentido, porque tem muitos confrontos diretos. Então a tendência é que a gente fique
lá pelos 35 pontos, talvez, quase 35 para se salvar, né? No caso, acho que até dá para cair com 35 pontos. 36 aí eu acho que o time se salva, mas precisa somar pontos, né? O PEC tem 27, o Fortuna tem 27 também, 9 pontos. Você jogando mal todo jogo é uma situação complicada. Então, ligar o alerta aí na equipe de Sola. Duas partidas em que conseguiu o resultado, mas nas duas contou com uma grande dose de sorte, né? Pois bem, então, sobre a 26ª rodada é isso. Vamos falar sobre o futuro, né? O que aconteceu aí hoje, na verdade, que acabou alterando um pouquinho as coisas do próximo final de semana. O coronavírus chegou na Holanda, chegou tem um tempinho já. A Holanda tem mais de 300 casos confirmados da doença e tem 4 mortes. A KNVB, que é a Federação Holandesa, está monitorando a situação já há um bom tempo, né, que isso vem acontecendo. E hoje ela decidiu aí que 3 partidas da próxima rodada do Campeonato Holandês estão adiadas. Elas não vão acontecer sem público, né, com os portões fechados. Por que isso não vai acontecer? Foi um pedido dos torcedores, especialmente dos torcedores do Willem, mas os torcedores dos outros times também parecem ter concordado. Os torcedores preferem que as partidas sejam adiadas do que elas sejam jogadas sem público, né? Até também porque vai acabar favorecendo um time ou outro, né? Porque você jogou o primeiro turno fora de casa com o público, daí você joga o segundo turno em casa sem público, né? É diferente. E os próprios torcedores querem assistir, né? Querem participar do espetáculo. Então a KNVB adiou as 3 partidas que aconteceriam na província de Noord-Brabant. Então os jogos que não vão acontecer nesse final de semana são os seguintes: Willem II e Heerenveen, PSV e Emmen e RKC, Waalwijk e FC Groningen. Essas 3 partidas estão, portanto, adiadas, não foram remarcadas e não tem data para serem remarcadas. O que vai acontecer amanhã? Uma nova reunião entre a KNVB e os clubes, aí, todos os clubes do futebol holandês, todos os clubes profissionais, obviamente. E nessa reunião, as partes vão tentar chegar a um acordo sobre o que vai acontecer no campeonato. Como eu falei, a KNVB não quer que partidas ocorram com os portões fechados. A KNVB quer que os torcedores possam assistir os jogos. Só que isso parece um pouquinho difícil agora, né? Porque o vírus está crescendo bastante em várias partes da Europa e também na Holanda. Então, amanhã a gente vai ter essa reunião e, enfim, pode ser que haja alguma definição. Não sei, de repente o campeonato vai ser paralisado, de repente a gente vai ter mais partidas pontuais sendo adiadas. O problema das partidas serem adiadas pontualmente é que a gente vai ter, né, uma tabela muito bagunçada. Você vai ter times com quantidades diferentes de jogos, e daí você vai chegar no final da temporada e vai ter jogos a serem jogados. É uma situação bem complexa, né? Então, assim, realmente não dá para ter ideia ainda do que vai acontecer. O ideal é a gente esperar amanhã. Amanhã devem chegar as informações, mas vamos ficar de olho aí para o que a KNVB vai decidir, tanto para a Eredivisie como para a segunda divisão holandesa, né? Eu mencionei esses 3 jogos da primeira divisão foram adiados e mais 2 partidas da segunda divisão também foram adiadas. Essas 2 partidas também aconteceriam, aliás, na província de Noord-Brabant, que é uma das regiões ali onde o vírus acabou se proliferando com
uma intensidade maior e foi também a primeira província a registrar um caso de coronavírus. Foi inclusive em Tilburg, né, que é a cidade do Willem II. Na reunião de amanhã a gente vai ter todos os times profissionais representados, então teremos definições tanto para a primeira divisão como para a segunda divisão e para a Copa da Holanda, que tem aí a sua final. Nesse momento está marcado para o dia 19 de abril, é um domingo, seria disputada em Rotterdam, no estádio do Feyenoord, como é tradicionalmente, né? Vamos aguardar então as informações que chegarão amanhã. Não sabemos ainda se de manhã, se de tarde, enfim, em algum momento de amanhã a gente vai ter essas informações que vão ser determinantes aí para o futuro do campeonato, se o campeonato vai continuar, se o campeonato vai ser interrompido, se a gente vai ter mais jogos adiados ou o que vai acontecer, beleza? Bom, é isso então, o vídeo de hoje chega ao fim, convido vocês a deixarem o seu comentário, né, a sua opinião sobre o vídeo, o que pode melhorar, o que já está bom, né? E se vocês têm alguma sugestão aí de algum assunto, a gente está sempre aberto também. Beleza, galera? Eu volto então na semana que vem, né? Eu espero que nós voltemos na semana que vem para falar sobre a próxima rodada. Se de repente o campeonato for adiado, né? For paralisado, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ver o que a gente pode fazer, né? Um abraço então e até mais.